O Dr. Edson Aparecido é formado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Iniciou sua trajetória política na década de 1970, no movimento estudantil, e participou das principais campanhas pela redemocratização do país. Foi um dos fundadores do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e presidente dos diretórios estadual e municipal de São Paulo e vice-presidente nacional do partido. Participou do processo de privatização das telecomunicações no governo de Fernando Henrique Cardoso. 2 vezes deputado estadual e federal. Em 2011, tornou-se o primeiro secretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Sua missão: articular políticas públicas e estratégias de avanço e desenvolvimento da macrometrópole paulista. É um prazer enorme poder participar desse projeto da Emplaza e contribuir de alguma maneira para esse novo momento que é exatamente estudar e planejar as regiões metropolitanas de São Paulo. Dr. Edson, a Emplaza foi criada há 37 anos atrás, vinculada à então Secretaria de Negócios Metropolitanos. Depois passou por outras secretarias: Habitação, Urbanismo, Economia e Planejamento, Transportes Metropolitanos. Hoje está vinculada à recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, sob sua gestão. Como o senhor vê os diferentes momentos político-institucionais? Um no início da década de 70 e outro nos dias de hoje. Bom, no início da década de 70, o regime militar toma a iniciativa, através de decreto, de criar a região metropolitana de São Paulo. Em seguida, o ex-governador Paulo Egídio Martins cria 2 instrumentos importantes, um de planejamento, que foi exatamente a Emplaza, a Empresa de Planejamento de São Paulo, e a Empresa de Transportes Metropolitanos. E daquela maneira começa-se um início de discussão mais organizada da chamada metrópole paulista, dos 39 municípios 38 municípios que estavam no entorno da cidade de São Paulo. Depois disso, evidentemente, nós tivemos vários momentos. O país passou por um período de descontrole inflacionário. Isso desestruturou todos os instrumentos, organismos de planejamento, entidades, empresas de planejamento, seja do setor público, seja do setor privado. E essas empresas voltaram a ter um posicionamento importante, sobretudo a partir do momento que o país adquiriu novamente estabilidade econômica. Agora, o governador Geraldo Alckmin, no novo momento da gestão pública do Estado de São Paulo, o que faz? Cria o Sistema de Desenvolvimento Metropolitano. Né? O sistema esse que se inicia com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. A secretaria foi a única que o governador criou agora, ele extinguiu algumas, juntou outras, né, dividiu 3 ou 4 secretarias, mas a única que ele efetivamente criou foi exatamente a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Exatamente porque era importante que nós tivéssemos um instrumento do Estado capaz de olhar estas regiões metropolitanas numa outra escala, né? Pudesse fazer todo o processo de planejamento integrado das ações do governo e a sua articulação com os municípios. Então, o governador cria um sistema de desenvolvimento metropolitano composto pela Secretaria, pela Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, que é presidida por ele, foi um decreto assinado pelo governador, presidida por ele, e que tem 10 secretários de Estado, aqueles mais estratégicos, cujo principal papel é exatamente fazer o planejamento pelo lado do governo das ações, das intervenções nas regiões metropolitanas. E aí se inicia com isso tudo, um processo de institucionalização dessas regiões, né? Nós tínhamos aqui apenas a região metropolitana da Baixada Santista, criada durante o governo do governador Mário Covas, depois com 9 municípios, depois a região metropolitana de Campinas, com 19 cidades, criadas pelo governador Geraldo Alckmin, e agora, então, neste ano de 2011, nós tivemos 3 projetos de leis de autoria do governador, aprovado pela Assembleia, aliás, por unanimidade, né? Que foi o projeto de lei que cria a região metropolitana de São Paulo, o projeto de lei que cria a aglomeração urbana de Jundiaí
e o projeto de lei que cria a região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Todos nós sabemos que nesse período mais recente, depois da democratização do país, depois da Constituição de 88, o que acabou acontecendo? Tanto no processo da discussão da Constituição, como depois no processo da elaboração do Estatuto da Metrópole, o capítulo que cabia exatamente à organização das regiões metropolitanas, ele acabou saindo do escopo da lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados tirou o capítulo que dizia respeito exatamente à organização das regiões metropolitanas e remeteu para a legislação estadual a obrigatoriedade e a função de fazer exatamente esse processo de institucionalização. Esse é o fato novo, criado agora recentemente. Neste ano, nós devemos enviar, o governador deve enviar à Assembleia o projeto de lei que cria a aglomeração urbana de Piracicaba. E dessa maneira nós teríamos toda essa chamada macrometrópole paulista, que é uma área que se compõe de aproximadamente 16% do território do estado de São Paulo. Nela moram, vivem, trabalham, estudam 31 milhões de brasileiros, de paulistas, né, aqui de São Paulo, dos 41 milhões de habitantes do estado. Então, portanto, cerca de 76% da população de São Paulo se localiza exatamente nessas regiões metropolitanas, cujo processo de conurbação do território está absolutamente integrado, consolidado, né? Essas regiões também, para se ter uma ideia, agregam cerca de 80% do PIB de São Paulo e pouco mais de 27% do país. Então, são elas que hoje, na nossa forma de ver, concentram todas as energias, as esperanças de boa parte da população do estado de São Paulo e, sem dúvida nenhuma, de boa parte do país, né? Para cá, nesse último período, enfim, de 30, 40 anos, vieram brasileiros de todos os cantos do país, né? A busca exatamente de renda, de emprego, de trabalho, de estudo, né? E se por um lado aqui é a região que concentra as grandes esperanças de São Paulo e do país, por outro lado também é aqui que se concentra os grandes problemas, os grandes gargalos, os grandes desafios. Por isso que o governador Geraldo Alckmin, para enfrentar esse novo momento, essa nova situação, situação que já não é nova em outras partes do mundo, né, que já tiveram o processo de metropolização consolidado, região metropolitana de Nova York, de Barcelona, de Londres, de Singapura, de Nova Delhi, de Tóquio, né, e com isso, e com este sistema de planejamento, puderam avançar muito na qualidade de vida. Agora, efetivamente, o governo de São Paulo, sob a liderança do governador, compõe um sistema capaz de produzir planejamento integrado, capaz de fazer articulação do Estado com cada um dos municípios que compõem essa região. O senhor é o primeiro secretário da recém-criada Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Quais as condições políticas e técnicas que precisam ser criadas para que a Secretaria possa cumprir seu papel no desenvolvimento das regiões metropolitanas paulistas? Bom, sob o ponto de vista político, evidentemente, é a vontade política do governador. A questão da criação do Sistema Metropolitano de Desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, foi uma proposta e um compromisso do governador Geraldo Alckmin no seu programa, inclusive, de campanha, né, que ele implementou imediatamente, quer dizer, no seu primeiro ano. A outra questão, que, sob o ponto de vista político, é absolutamente claro hoje para todos que atuam nessas regiões, seja o governo do Estado, sejam os prefeitos e mesmo o setor privado, né, que o processo de conurbação do espaço urbano, dos fluxos, né, que acontecem das pessoas nessas regiões, né, da discussão da questão metropolitana, ela é muito mais ampla, inclusive do que a própria secretaria, né, e foi exatamente a amplitude do tema, o desafio que o tema nos impõe, que foi capaz de produzir tamanha sinergia, sob o ponto de vista político, que, a partir da iniciativa política do governador, todas as forças que atuam nessa região, sejam de qualquer partido político, né, acabaram exatamente buscando um processo de consenso, um processo de pactual. O que a gente teve como experiência, o que a gente pôde ver como experiência em outras regiões metropolitanas, é que o avanço exatamente na solução dos gargalos, dos problemas, só ocorreram através de
pactos, só ocorreram através de consensos, né? E é fundamental construir esse consenso, porque se por um lado o desafio de planejamento e de financiamento dessas grandes intervenções é do Estado, né, ou do governo federal em determinados momentos, por outro lado a Constituição de 88 estabeleceu que a titularidade da maioria dos serviços públicos é do município, né? Educação, saúde, lixo, a qualificação do território urbano. Então, é fundamental que o planejamento que você faça, do seu ponto de vista mais macro, ele tenha exatamente, leve em conta este cotidiano e leve em conta exatamente que o gestor municipal precisa estar absolutamente integrado no processo da decisão e do planejamento, né? Então, do seu ponto de vista político, o tema é muito grande. Houve vontade política do governador, o tema mobiliza todas as forças políticas, independente de coloração partidária, né? Para se ter uma ideia, os 3 projetos da Assembleia Legislativa foram aprovados por unanimidade. Há muito tempo não acontecia isso, né? Do seu ponto de vista técnico, evidentemente, nós só vamos conseguir superar os grandes gargalos nessas regiões, primeiro, se nós tivermos um processo de planejamento integrado, né? Se para nós podermos fazer o planejamento dos investimentos na área de saneamento, eles precisam estar combinados com a questão da habitação. A habitação deve estar combinada com a questão da mobilidade urbana, né? A mobilidade urbana deve estar combinada com a melhor ocupação possível do território, né? A melhor ocupação possível do território tem que levar em conta a questão da preservação ambiental, né? Aliás, essa é uma característica importante das nossas regiões metropolitanas. Nós temos ativos ambientais que nenhuma outra região metropolitana do mundo tem. Serra do Mar, Serra da Cantareira, Serra da Mantiqueira, dentro desta mancha urbana conurbada que já é a 3ª do mundo. A ONU divulgou um ranking das regiões metropolitanas do mundo. Nós somos a 3ª. Primeira Tóquio, 2ª Nova Delhi e 3ª São Paulo, né? Então, do seu ponto de vista da gestão, do seu ponto de vista técnico, era absolutamente fundamental que nós tivéssemos um instrumento capaz de fazer com que o governo sentasse na mesa, né, várias áreas do governo, para produzir esse planejamento e que a gente também pudesse ter uma mesa comum onde sentasse o governo do Estado e aonde se sentasse os governos municipais, para produzir o pacto, para produzir o consenso em torno daquilo que é prioridade, né? Hoje, os problemas dos municípios que se compõem na região metropolitana são absolutamente idênticos: lixo, transporte, combate às enchentes, habitação, né? E para você otimizar o recurso público, é fundamental que a gente faça essa combinação conjunta. O que separa hoje o município de São Caetano, de Santo André e de São Bernardo é uma rua de 5 metros. Né? Então, você tem o cidadão, eu costumo dizer que o cidadão hoje é urbano. O censo de 2010 apontou que 96% da população de São Paulo mora em áreas urbanas. O cortador de cana hoje no interior de São Paulo, ele não mora mais no campo, ele mora na área urbana da cidade, né? Então, o cidadão é urbano e é metropolitano, né? Hoje o garoto, eu costumo dizer, ele mora numa cidade, trabalha numa segunda, estuda numa 3ª cidade e às vezes namora uma menina de uma 4ª. Quer dizer, é isso, ele circula, né? Para você combater o problema de enchente em São Paulo, o piscinão tem que ser feito em São Caetano, né? Para você combater a enchente em São Caetano, o piscinão tem que ser feito em Mauá, em Ribeirão Pires, e assim sucessivamente. Se nós não integrarmos ações para que a gente possa resolvê-las mais rapidamente, né, numa outra escala, otimizar os recursos públicos e, evidentemente, ter organismos capazes de produzir esse planejamento e esses projetos. Infelizmente, o governo de São Paulo os tem, né? A Implasa voltou a desempenhar um papel importantíssimo. Hoje ela é o centro da articulação de inúmeros projetos dentro do governo, na habitação de risco, na área do transporte, no rodoanel, no ferroanel, né? Em várias áreas importantíssimas. É a Implasa hoje que dá exatamente esse elemento de planejamento mais integrado. Nós temos empresas absolutamente preparadas para esses projetos, como o metrô, né, como a CPTM, como a MTU, como a Sabesp, né, como o DAE, né, como a Fundap, enfim, para citar alguns. Então, eu acho que hoje São Paulo dispõe, pela realidade, né, pelo momento que a discussão metropolitana vive, de todos esses instrumentos. O instrumento político, né, e o instrumento técnico.
E compatibilizar isso é fundamental para que o planejamento metropolitano dê certo. Porque em outras épocas, o que aconteceu? Você tinha apenas o elemento técnico tentando encarar a solução desses problemas. E por um erro, às vezes, ou da classe política, ou um erro, às vezes, dos técnicos, né, não se exatamente fazia essa simbiose. Né? Não se avança se não tiver um corpo técnico de planejamento competente, mas também não se avança se não houver articulação política, vontade política, né, desprendimento, capacidade de articulação, não se avança. Um sem o outro, hoje está absolutamente claro, né, que não se chega a nenhum lugar, sobretudo nas regiões metropolitanas. Doutor Edson, que proposta poderia ser feita para consolidar uma ação governamental de curto ou longo prazo, a partir da retomada do tema metropolitano no atual governo? Então, nós tivemos dois aspectos bastante importantes, três aspectos bastante importantes. O primeiro dele, o processo de institucionalização, o processo legal. Nós precisamos criar os instrumentos de planejamento e de decisão. E eles não são informais, eles são formais. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, do Vale do Paraíba, que nós estamos montando, de Santos, da Baixada, de Campinas, da aglomeração urbana de Jundiaí, é um instrumento importante e que agora passa a ser fundamental na elaboração do orçamento do Estado. Porque sentam na mesma mesa os prefeitos e os representantes do Estado, na educação, na saúde, no transporte. Quer dizer, então, primeiro era fundamental criar-se os instrumentos de decisão, os instrumentos de planejamento, os instrumentos de compartilhamento e articulação de todas essas ações. Né? Segundo, era fundamental que a gente começasse a dar praticidade a isso. Né? E aí também, o ano passado, o governador inovou quando criou as chamadas agendas metropolitanas. Né? Uma articulação feita pela nossa secretaria, com todas as demais secretarias. Iniciamos pela região do ABC Paulista, né? Depois a Baixada Santista e depois Campinas. Agendas das quais, durante mais de 4 meses, nós discutimos com os prefeitos, o setor público, o setor privado, né? Petrobras, Polo Petroquímico, Porto de Santo, as universidades, para construir uma agenda estratégica de investimentos em cada uma dessas regiões. E esta agenda produziu uma decisão comum, uma decisão pactuada, consensuada, de um planejamento que teve 3 recortes. O recorte metropolitano, regional, ações do governo que tinham este impacto, né? No caso do ABC, o metrô para o ABC, o expresso para o ABC. No caso de Jundiaí, o expresso para Jundiaí. No caso de Campinas, todas as grandes obras que alimentam o aeroporto de Viracopos. Né? No caso da Baixada, o túnel sobre o canal, que vai ampliar a capacidade do porto de 100 milhões de toneladas, a sua exportação para 200 milhões de toneladas. O VLT da Baixada Santista, o trem regional que vai de São Paulo até Santos. Todas as obras viárias do complexo da Pedro Táxi, que saem de São Vicente e Praia Grande, a ampliação da logística do Polo Petroquímico de Cubatão, duplicação da Cônigo Rangoni, o trevo de Cubatão, enfim, o estudo que o governador mandou fazer agora da terceira pista para descer para o litoral, né? Todo o sistema aeroportuário do Estado, né? Para capacitar aquela região, por exemplo, da Baixada, para o novo advento do pré-sal, né? As universidades públicas, o ensino técnico, né? O investimento no sistema de segurança e de saúde. Né? Então, isso nós planejamos nessas 3 agendas, que acabou dando resultado de um anúncio de investimentos na ordem de aproximadamente 20 bilhões de reais. Agora, nesse ano de 2012, o governador autorizou mais 4 agendas metropolitanas. Vale do Paraíba e Litoral Norte, Alto Tietê, que são os municípios aqui que vão de Guarulhos até Mogi das Cruzes, a aglomeração urbana de Jundiaí e a sub-região metropolitana aqui de São Paulo, da Grande São Paulo Norte, que é a região mais pobre da Grande São Paulo, né? Morato, Caieiras, Cajamar, Mariporã, Franco da Rocha, cidades que precisam muito de uma intervenção estratégica do Estado para que a gente possa mudar, inclusive, a sua orientação de desenvolvimento. Então, esses 2 aspectos, né, aliados ao terceiro aspecto, que são exatamente os planos específicos de cada área do governo, né?
no transporte, na habitação, no saneamento, que hoje a Implaza, como eu disse, tem uma participação bastante grande. O governador tem decisões importantes no seu PPA, nos investimentos do governo para os próximos 4 anos. E as regiões metropolitanas é que vão dar escala exatamente a esses investimentos, né? O governador tomou como decisão para as regiões metropolitanas mudar a matriz da mobilidade urbana, que tem que deixar de ser do transporte individual para ser o transporte de massas sob trilho, o transporte de grandes contingentes de pessoas sob trilhos. Para vocês terem uma ideia, hoje o país todo transporta 2,5 milhões de passageiros sob trilhos, todos os dias. São Paulo sozinho transporta 10 milhões de passageiros por dia, né? Todas as viagens que a gente tem de metrô e de trem no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, por dia são 4 voltas em torno da Terra, todos os dias, somado todas as viagens de metrô e de trem. Então, para se ter uma ideia do desafio que está colocado exatamente para a região metropolitana. Doutor Edson, como o senhor vê a atuação da Implaza nessa retomada do tema metropolitano na agenda governamental? O que o senhor vislumbra para a empresa, considerando sua trajetória futura? Olha, aí não se trata, eu diria, de como eu vejo, se trata de como o governador vê, né? O governador vê com absoluta importância estratégica para São Paulo, não só para a nossa secretaria, o papel que a Implaza pode desenvolver. Por isso que o governador tem dado muito peso. Nós montamos, para vocês terem uma ideia, o conselho administrativo da Implaza, na posse, aliás, que nós demos ao Conselho, que o governador deu ao Conselho, com a presença, inclusive, de 10 ex-governadores, né? Eles, olha, o Edson, nós montamos, né, um Conselho da Implaza, que é um ministério, dada a qualidade, a dimensão das pessoas que nós levamos para o Conselho e que são conhecedores do setor de saneamento, de meio ambiente, de transportes, né? Quer dizer, extremamente importante, né? Procuramos montar uma diretoria da Implaza que pudesse exatamente estar à altura desse desafio e conseguimos fazer, né? Fizemos uma composição com o Viegas, com o Zé Luiz, com o Pedretti, com a Rovena, com a Diana, com o Cideval, né? Estamos procurando valorizar todo o trabalho da Implaza, o corpo de funcionários. O governador, inclusive, autorizou um novo concurso para a Implaza, para que a gente possa, inclusive, readequar o quadro técnico e funcional da Implaza, né? Agora, recentemente, na discussão da implantação do TAV, há 15 dias atrás, na presença do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, do ministro dos Transportes, o Paulo César, do Benedito Figueiredo, da NTT, o governador pediu para que a Implaza fosse a empresa contratada para fazer todo o estudo de requalificação do território urbano por onde vai passar o TAV, né? A Secretaria da Habitação contrata a Implaza, o metrô contrata a Implaza, o BID pediu, a Implaza fez todo o monitoramento do Rodoanel no trecho sul, né? E agora o Banco Interamericano de Desenvolvimento colocou como requisito da licitação do trecho leste e do trecho norte que a Implaza seja a empresa que vai monitorar o Rodoanel. Quer dizer, então a Implaza adquire um papel efetivamente importante, né, com o peso e a orientação do governador, e a nossa secretaria foi apenas um instrumento para viabilizar e para recolocar a Implaza no local que ela merece e sempre mereceu estar, que é exatamente na ponta do planejamento, na vanguarda do planejamento das regiões metropolitanas de São Paulo. Doutor Edson, apesar de muito conhecimento técnico acumulado e da existência de diagnósticos aprofundados, usualmente o planejamento metropolitano não se efetiva. Na sua opinião, por que isso acontece? Bom, eu acho, aí são duas coisas, né? Uma, talvez, eu diria que é o resultado da compreensão que nós temos, né? Que todos têm, políticos, técnicos, né? Cidadão comum, universidades, segmentos de planejamento. A vida foi mostrando a importância do planejamento metropolitano. A vida foi nos mostrando. Quer dizer, se há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, o enfoque não era esse, o enfoque era do pioneirismo, onde você procurava mover as ações públicas, né, do investimento público para as novas fronteiras do Estado e do país, né? Hoje não é isso. Hoje não é isso. Hoje você precisa planejar,
para preservar o meio ambiente. Hoje você precisa planejar para ter qualidade de vida. Hoje você precisa planejar para poder ter sustentabilidade, né? Hoje você precisa planejar para ter competitividade. Nós não queremos que a região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, façam competição entre si. Nós queremos que elas façam competição com a região metropolitana de Singapura, de Nova York, de Barcelona, de Londres. Essa que é a grande questão. Nós queremos trazer para essas regiões investimentos estratégicos que hoje o mundo inteiro disputa. A Europa não tem mais escala para receber esses investimentos, né? Nós estamos num processo de competição extremamente muito grande com a China, com a Rússia, com a Índia, né? São esses países, junto com o Brasil, que têm escala hoje, né? Então, portanto, planejar essas grandes metrópoles é fundamental para dar a elas competitividade, né? Mas, ao mesmo tempo, esse planejamento tem que buscar qualidade de vida, esse planejamento tem que buscar sustentabilidade, preservação ambiental, e esse planejamento tem que buscar reduzir a pobreza, né? Nós temos na região metropolitana de São Paulo cidades com IDH do interior da Europa. E nós temos na região metropolitana de São Paulo cidades com IDH de cidades do norte da África, né? Então o planejamento metropolitano ele tem esse papel. Encurtar as distâncias sociais, exatamente para que uma região não se desenvolva e a outra fique para trás. Aliás, lema que o governador disse no seu discurso de posse, também bastante importante, né? Nós não vamos deixar nenhum paulista para trás, né? E talvez isso seja mais marcante aqui nas regiões metropolitanas, né? Onde a concentração de riqueza é grande, mas ainda a concentração de pobreza também é muito grande. Então, a vida foi mostrando para todos nós como era imperativo fazer o planejamento dessas regiões. Como alterar esse quadro? Como aliar a atuação política com o trabalho técnico? Dr. Edson, como reunir competências que, juntamente com os demais setores da sociedade, possam efetivar o planejamento metropolitano? Isso é fundamental. O processo de institucionalização da região metropolitana, ele deve levar em conta exatamente também uma interlocução com a sociedade civil muito viva. Os nossos projetos de lei que criam essas regiões criaram também os chamados conselho consultivo, onde participa a sociedade civil organizada. É evidente que nós temos hoje entidades que atuam nessas regiões e que têm diagnósticos extremamente importantes que podem colaborar para a solução desses problemas, né? As universidades públicas, aliás, a USP está nos ajudando em projetos importantes aqui, a Unicamp nos ajudou em Campinas, né? A Fiesp tem nos ajudado, o Secov, setores sindicais têm nos ajudado muito de planejamento. Quer dizer, é fundamental que a gente possa ter um canal de interlocução com a sociedade muito desobstruído, né? Porque esse planejamento tem que ser dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, o plano estratégico da região metropolitana de Barcelona participam 248 entidades, governamentais e não governamentais. Lá participa o time do Barcelona, todo mundo, né? Senta na mesa para dar opinião, para dizer o que acha. Porque é evidente que depois do resultado dele, sobretudo se você ouve, se você escuta, você pode produzir melhores ideias, soluções mais adequadas, né? E evidentemente também quando você produz uma decisão, ela acaba tendo um apoio muito mais amplo do conjunto da sociedade. E hoje nessas regiões é muito importante que a gente tenha isso, né? Um canal, uma interlocução muito precisa, muito clara com toda a sociedade civil. A outra questão, na nossa opinião bastante importante, é que a gente vá beber das experiências, buscar nas experiências de outras regiões metropolitanas, né? Por exemplo, nós fizemos uma reunião, o governador recebeu aqui o prefeito Bloomberg de Nova York, né? Foi muito interessante, eu acabei participando da audiência, onde ele disse que exatamente na região metropolitana de Nova York, naquelas várias cidades que se tem ali no entorno, né, foi fundamental provar para os prefeitos das demais cidades, das menores, de que eles se incorporarem no projeto do planejamento metropolitano resolveria o seu dia a dia, né, o seu problema do dia a dia, né? Então, esse planejamento nessas regiões tem que levar em conta também isso, que você faz um planejamento estratégico, olha para frente, para o futuro, no médio e no longo prazo, mas você tem que, ao mesmo tempo, solucionar os problemas de curto prazo, né, para mostrar exatamente para aqueles que participam desse planejamento de que todos serão beneficiados.
todos terão um benefício desse planejamento, né? Então, eu acho que isso é uma experiência nova, nossa, moderna, né? E São Paulo, eu acho, tem dado um exemplo muito grande, não só para o país, mas para fora do país. Para vocês terem uma ideia, a entidade mais importante de planejamento metropolitano, uma delas, né, que é o Metrópolis, novamente confirmou São Paulo como vice-presidente para a América Latina e Caribe, por conta, inclusive, desse trabalho que nós estamos fazendo, que o governador está fazendo. A rede de Mercocidades, que se reuniu agora em Montevidéu, composta de mais de 250 cidades da América Latina, só admitiu a inclusão de um estado, que é o estado de São Paulo, por conta da experiência que nós estamos tendo aqui. Quer dizer, então é fundamental realmente que a gente possa buscar não só essas experiências de outros países, mas também ser reconhecido que o trabalho que está sendo feito aqui, ele está sendo muito bem feito, né, e visa buscar exatamente essa integração. Quais os projetos e planos que, se implantados, podem sinalizar um planejamento metropolitano que contribua para a qualidade de vida da população e para uma economia mais competitiva? Olha, eu acho que aí, evidentemente que aí nós podemos elencar um conjunto de áreas que são importantes, né? Foi feita agora, inclusive, uma pesquisa que mostra qual a grande expectativa do cidadão. Ele quer um transporte público rápido e de qualidade. Primeiro lugar. Segundo lugar, por incrível que possa parecer, não é tão incrível assim, o cidadão de São Paulo quer os seus rios limpos, né? Quer dizer, o governador tomou uma decisão. O investimento que nós estamos fazendo na ampliação do metrô e do trem, da CPTM, dos trens aqui de São Paulo, é fundamental. Mudar a matriz de mobilidade urbana, né? Os intervalos de trem hoje, de metrô aqui em São Paulo, estão na faixa, para vocês terem uma ideia, de variam entre menos de 1 minuto, né, a pouco mais de 73, 74 segundos, que é uma coisa fantástica, né, com qualidade, né? Eu já disse da quantidade de voltas no mundo que todo esse sistema dá, às vezes com muito pouco problema, né? Às vezes a imprensa, deu um problema na linha do metrô, né? Deu um problema Mas a hora que você vê o conjunto, né, o investimento é muito grande nessa área. Essa é uma área que eu não tenho a menor sombra de dúvida, que produz o seu resultado bem planejado e concretizado, produz melhoria da qualidade de vida e reordena a ocupação do espaço urbano. Porque é evidente que é em torno da mobilidade que você estrutura hoje, né? Onde tem a escola, a universidade, o hospital, o shopping center, enfim, é isso, não se tem muita dúvida em relação a isso, né? A implantação, você pega aqui as linhas de trem de metrô que vão para a Zona Oeste hoje, toda aquela parte da Água Branca, que está se transformando num grande centro ali de serviços da cidade de São Paulo, né? A outra coisa é essa questão do saneamento, essa questão dos rios limpos, essa questão do combate às enchentes. Isso, sem dúvida nenhuma, eu diria também que é algo estratégico em termos de planejamento, em termos de desafio, né? Nós temos o projeto de despoluição do Tietê, já está na sua 3ª fase, né? O Tietê 3, obras em praticamente 32 cidades da região metropolitana. Todo o trabalho que foi feito ao longo de recuperação do rio Tietê nesses 15 anos, investimentos que ultrapassam quase 25 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, retrocedeu a mancha de poluição do Tietê em 150 quilômetros. 150 quilômetros. Hoje a poluição do Tietê chega ali na cidade de Barra Bonita, né? Retrocedeu a mancha 150 quilômetros. O grande desafio nosso agora é fazer com que aonde o rio corta a região metropolitana, ele volte a ter oxigênio. Não é a sua despoluição total, mas volte a ter oxigênio. O governador também nos pediu que a gente possa produzir um projeto de requalificar toda a orla dos 2 rios, né, o Pinheiros e o Tietê. Como fez em Seul, né, no Rio Han, né, como se fez no Tâmisa, né, com obras que demoraram 70 anos, como se fez no Sena, né? Então, nós vamos fazer um projeto bastante ousado. Começamos com o lançamento do Jardim Metropolitano, 15 quilômetros de jardim iluminado, 280 mil mudas de árvore,
quase 3.000 mudas de árvores grandes em torno do Tietê, naquela faixa que sai do aeroporto. Quer dizer, o cidadão, quando vier aqui assistir a Copa do Mundo de todos os lugares, vai dessa vez, quando entrar, vai ver um jardim metropolitano, iluminado à noite, né? Requalificando aquela área do rio, né? E não mais vendo a situação que está, né? Então, eu acho que a questão da limpeza dos rios, a questão do saneamento e a questão do combate às enchentes, também dentro desse conjunto, é a segunda mais importante prioridade do governo de São Paulo. Na sua opinião, a legalidade é fundamental para o planejamento metropolitano face à realidade metropolitana? Qual o peso dela, considerando os atores envolvidos na produção do espaço metropolitano, como cidadãos, poder público, sociedade civil organizada, mercado, entre outros? Isso é fundamental, eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso. Sem construirmos o processo legal, institucional dessas regiões, você não cria o sistema de planejamento, você não cria o sistema de decisão, né? Então, por isso que no primeiro ano do governo foram 3 projetos de lei, né, para regulamentar, institucionalizar as regiões metropolitanas. Agora, no início do segundo ano do governo, o governador Geraldo Alckmin manda para a Assembleia o 4º projeto, e aí praticamente a gente institucionaliza a chamada macrometrópole. E esse, sem dúvida nenhuma, é o ponto de partida. Sem ele, sem a Secretaria, sem a Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, nós poderíamos ter muito boa vontade de produzir esse planejamento, mas os instrumentos legais, os instrumentos institucionais de articulação e de decisão, eles não estariam estruturados. E, portanto, o resultado seria, na nossa forma de ver, muito aquém daquilo que nós já estamos produzindo de resultado de planejamento. Doutor Edson, considerando a conjuntura nacional e internacional, houve profundas mudanças políticas e sociais em relação ao passado. Vivíamos num regime autoritário, vivemos hoje numa democracia. Do ponto de vista do planejamento metropolitano, houve igualmente mudanças do planejamento feito no período autoritário, do planejamento feito hoje? Não, sem dúvida, muitas mudanças. O Brasil, por exemplo, com a Constituição de 88, nós somos uma república federativa da qual existem, talvez no mundo, eu tenho a impressão que são 27, né? A China é uma república federalista, a Rússia, mas não tem a estrutura institucional que nós temos. A Constituição de 88 deu um poder imenso aos municípios, né? Aqui nós temos a União, temos os estados e temos os municípios, 5.500 municípios, 5.600 municípios, e o município com um poder constitucional extremamente relevante, né? Então, é preciso que se destaque isso, né? No período do regime militar, o que você não tinha isso. A maior parte não. Você não tinha eleição direta, as capitais, os prefeitos eram nomeados, as cidades consideradas de segurança nacional, como Santos, né? O prefeito era nomeado, você não tinha eleição, né? Então, portanto, o processo de produção do pensamento, da execução da gestão pública, é evidente que ele tinha um caráter profundamente autoritário, é evidente, né? Agora não, agora se mudou isso, né? E se mudou, e é exatamente esse caráter mais amplo, mais democrático, né? Que houve, né? Uma menor sombra de dúvida que produz melhor resultado, menor sombra de dúvida, né? Então, são momentos absolutamente diferentes, né? Embora foi lá atrás, no regime militar, que começou-se um pouco a discutir essa questão das regiões metropolitanas, mas hoje, sem dúvida nenhuma, o momento é outro, muito mais adequado a nós enfrentarmos os grandes desafios que essas regiões nos colocam. E não se pode enfrentá-los também, evidentemente, do seu ponto de vista político, sem ter democracia. Quais, então, os reflexos dessas mudanças no cotidiano das metrópoles? Isto é, quais reflexos precisam ser considerados pelo planejador metropolitano e pelo gestor? Exatamente isso. Quer dizer, o cidadão é cada vez mais urbano, cada vez mais metropolitano, né? O cidadão, ele circula hoje numa área que não se restringe mais ao seu município. Se você for pegar um período
sei, de 30, 40 anos atrás, isso não acontecia, né? Geralmente o que você tinha era, às vezes, em torno de uma fábrica, toda a composição ali da vida local, né? Mesmo nas cidades do interior, né? Hoje você não tem mais isso. O processo de crescimento ele foi muito grande, o processo de crescimento das regiões metropolitanas, das cidades, foi desordenado, né? Há um fato novo, recente, que é o crescimento das cidades médias, e com o seu crescimento, enfim, a consequência ruim de você ter na periferia dessas cidades médias já um pouco a característica das grandes cidades, né? Que é condições de subhabitação, de saneamento precária, né? de transporte precário, né? Então, o crescimento desordenado, o crescimento dessas regiões metropolitanas é evidente que criou para o cidadão dificuldades gigantescas, né? Por isso que exatamente o processo de planejá-los e o processo de enfrentá-los, ele é absolutamente urgente. Não há nada, na minha forma de ver, mais urgente do que exatamente nós termos um foco, uma luz absolutamente prioritária para essas regiões. Para finalizar seu depoimento, qual é a sua mensagem aos dirigentes municipais e estaduais sobre a pauta metropolitana? Olha, se eu pudesse dar uma mensagem, eu diria assim, vamos juntos, né? Vamos juntos encarar esse desafio, vamos juntos procurar, independente da preferência que cada um tenha, do ponto de vista político, ideológico, nos somarmos para resolver os problemas da população. Vamos juntos no sentido de criarmos os melhores mecanismos de planejamento, né, que possam otimizar os recursos públicos, que possam fazer com que o resultado do investimento público ele dê qualidade de vida, qualidade de serviço público ao cidadão, né? Vamos juntos no sentido de fazer com que o espírito de solidariedade que precisa ser criado nessa região para que a gente enfrente esse gigantesco desafio de fazer com que as nossas regiões metropolitanas possam, como eu disse, competir com as grandes regiões metropolitanas do mundo, né? Vamos juntos preparar o futuro dessas metrópoles paulistas, né? O coração do Brasil está no estado de São Paulo. Se São Paulo for bem, o Brasil vai bem, né? E eu acho que se essas regiões metropolitanas forem bem, São Paulo vai bem. Então, acho que se eu pudesse um pouco expressar, na minha forma de ver, o desafio, né, a vontade que todos nós temos, né, o governador Geraldo Alckmin, os técnicos da diretoria da Implaza, os técnicos da nossa secretaria, todos os secretários de Estado do governo de São Paulo, é que a gente possa todos, junto com o poder público local, municipal, nos juntarmos para dar às regiões metropolitanas de São Paulo a melhor qualidade de vida possível, com preservação ambiental, com combate à pobreza e com competitividade. Doutor Edson, muito obrigado em nome da Implaza por esse seu depoimento tão interessante. Agora o senhor está com a palavra para as suas despedidas. Não, mais uma vez, dizer da honra que foi ter podido atender a esta convocação do governador Geraldo Alckmin, né, para poder fazer esse trabalho nessa nova etapa do desenvolvimento de São Paulo, que era exatamente o trabalho do desenvolvimento metropolitano, né, do planejamento metropolitano, poder conhecer pessoas brilhantes no corpo da nossa secretaria e da Implaza, né, das agências nossas, das regiões metropolitanas, que ao longo do tempo deram, sem dúvida nenhuma, grandes contribuições à população do nosso estado. Então, fico muito honrado de poder participar dessa série histórica e espero poder dar o melhor de mim para este grande desafio.